Quais são os poderes de investigação das CPIs municipais? Veja a resposta para essa questão no nosso podcast Grifão de hoje. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal prevê que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem criar, no exercício da função típica fiscalizatória, as chamadas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. As CPIs, conforme consta expressamente no texto constitucional, têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Após muita discussão jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua jurisprudência, pacificou o entendimento sobre quais são esses poderes judiciais de investigação das CPIs. Entendeu o Supremo que as CPIs podem realizar intimação de testemunhas investigados, determinar a condução coercitiva de testemunhas, pode também realizar prisão em flagrante e podem realizar a cariação, diligências de modo geral e ainda decretar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico. Sigilo bancário, fiscal e telefônico são quebrados por meio do acesso a dados, registros das respectivas contas. Não posso jamais entender que o sigilo telefônico seria quebrado por meio da realização de interceptação de conversas telefônicas ou de grampo telefônico, como usualmente se fala. Esse sigilo é o sigilo das comunicações telefônicas e só pode ser quebrado mediante ordem judicial. Nesse sentido, nós concluímos que algumas atividades de fiscalização ou que tenham relação com a atividade fiscalizatória exigem ordem judicial. Quais são, portanto, as atividades de fiscalização que requerem ordem judicial? É o caso, por exemplo, da busca e apreensão domiciliar, é o caso da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal é categórico ao exigir ordem de juiz de direito. É o caso também das medidas de constrição de direitos ou da indisponibilidade de bens, que, por consequência lógica, não podem ser praticadas pelas CPIs. No que diz respeito às CPIs municipais, embora não há um entendimento claro da jurisprudência brasileira sobre o tema, tendo em vista a escassez de CPIs criadas no âmbito dos municípios e a dificuldade de levar essa questão para o Supremo, tendo em vista a condição do ente federativo municipal, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que as CPIs municipais têm poderes de investigação mais reduzidos que as CPIs federais e estaduais. O principal argumento que se coloca é que não existe no município um poder judiciário próprio. O judiciário ou pertence à União ou pertence ao Estado. E, portanto, aquelas medidas de investigação que poderiam implicar uma violação ou uma restrição em maior escala dos direitos individuais não podem ser praticadas pela CPI municipal, pois exigirão ordem judicial. Nesse sentido, a CPI municipal está impedida de decretar a quebra de sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal e a quebra do sigilo telefônico. Não pode a CPI, portanto, acessar os dados e registros dessas respectivas contas. Poderá, então, a CPI do município apenas intimar investigados e testemunhas, realizar acariações, determinar a realização de diligências e, se for o caso, fazer prisão em flagrante. Gostou do podcast Grifão de hoje? Envie suas contribuições para o endereço que aparece abaixo, que nós, Grifão, agradecemos a sua colaboração.